Há 50 anos, o golpe militar, com o apoio de civis, derrubava o presidente da República e, com ele, a democracia brasileira. Ao longo desta semana, a TV Senado exibe uma série sobre aquele período decisivo da nossa história. O repórter Dante Ascioli e eu recontamos os momentos que levaram à queda de João Goulart, nos palácios e nas ruas, no campo, nas cidades e no Congresso Nacional. Era um tempo de turbulência. (9 de fevereiro de 1964). Em pleno domingo de carnaval, morreu Ari Barroso, no mesmo dia em que a escola de samba Império Serrano homenageou o compositor mineiro que cantou o Brasil para o mundo. Alegria e tristeza, choque de emoções que o Brasil vivia também em outros campos, na economia, na política, na sociedade. O clima era completamente conturbado, porque há meses já que o Brasil estava dividido de alto a baixo. Em crise e um momento de radicalização político-ideológica muito grande, seguindo, na verdade, o que acontecia em toda a América Latina. Inflação de 75%, conflitos no campo, greves, manifestações sindicais e estudantis, luta anticomunista, calorosos debates políticos. Foram assim os 40 dias que antecederam a histórica Semana Santa de 64. Golpes não eram novidade na política brasileira. De 45 a 64 foram várias tentativas. João Goulart enfrentou resistências desde o início. Para tomar posse após a renúncia de Jânio Quadros, o vice-presidente teve que aceitar o parlamentarismo e dividir o comando com o primeiro-ministro nomeado pelo Congresso. Só após 2 anos, Jango reconquistou o poder por meio de um plebiscito em janeiro de 63. Você que está vendo que o parlamentarismo não funciona. Você que tem o direito de escolher o seu presidente e o seu governador. Compareça dia 6 e marque não. Não. O país assistia a discursos e episódios cada vez mais extremistas. Era uma luta radicalizada dos dois lados, da esquerda e da direita, né? O governo do João Goulart foi um governo muito perturbado. Não pôde administrar, praticamente. Entre os militares, a gota d'água para apoiar o golpe foram revoltas nas Forças Armadas. Em setembro de 63, sargentos se rebelaram pelo direito de serem eleitos. Tomaram prédios públicos. Em Brasília, cercaram o Congresso, mas acabaram anistiados pelo presidente João Goulart. Quando ele propôs, então, a reforma nas Forças Armadas, quer dizer, dar aos sargentos o direito de voto, o direito de manifestação, coisa que os oficiais não admitiam, então, nessa hora, ele perdeu totalmente o controle. Jango pediu ao Congresso autorização para governar em estado de sítio. O estado de sítio significa a suspensão das garantias regulares, as garantias constitucionais regulares, e amplia o poder do executivo. Isso tudo ajuda a construir um caldo de cultura desfavorável à própria democracia e a ampliação da desconfiança recíproca entre esquerda e direita. Mas sem apoio, o presidente retirou o projeto e buscou o respaldo sindical e popular. No comício de 13 de março de 64, anunciou as reformas de base para 250 mil pessoas na Central do Brasil. O governo reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira. Foram propostas concretas, eu diria arrojadas, no sentido de que ia na contramão do que pensava o Congresso e do que pensavam as forças reacionárias que tinham uma maior expressão no Brasil. Não apenas pela reforma agrária, mas pela reforma tributária, pela reforma eleitoral ampla, pelo voto do analfabeto, pela elegibilidade de todos os brasileiros.
quis fazer tudo de uma vez só. E aí se arrebentou porque a maioria do país, da classe média, das elites, o país não quis aquela modificação tão rápida, tão violenta. Pela justiça social e ao lado do povo, pelo progresso do Brasil. Ele é encurralado pela direita, que vê por meio dele o perigo concreto da sovietização do Brasil, da comunização do Brasil, e é encurralado pela esquerda, que acha que ele é muito lento, que ele é muito moroso, que ele é muito fraco e que não toma as grandes decisões. Penso até que é por isso que ele joga todas as fichas no comício da Central do Brasil. Ou seja, já que ele está sendo empurrado pelas lideranças de esquerda e de direita, vai se jogar nos braços do povo. Os discursos inflamados no Rio de Janeiro ecoaram aqui em Brasília. 2 dias após o comício, Jango cobrou do parlamento as mudanças na Constituição. Desta vez, durante a abertura dos trabalhos legislativos. Na mensagem enviada ao Congresso, o presidente voltou a defender as reformas política, bancária, universitária e a mais polêmica delas, a reforma agrária. É, pois, com mais alto apreço que me dirijo ao Congresso Nacional, a fim de pedir-lhe o exame desapaixonado das diretrizes aqui formuladas, para as modificações do texto constitucional, visando a consecução pacífica e democrática da reforma de base. Para a oposição, Jango queria impor as reformas ao Congresso e implantar uma ditadura no Brasil. Não estamos dispostos, senhor presidente, a deixar que as instituições republicanas sejam envolvidas no maremoto da demagogia e da sedição. A defesa coube a Tancredo Neves, que havia sido primeiro-ministro de Jango durante o parlamentarismo e, em 64, era o líder da maioria. O que faz Sua Excelência é sugerir modificações e, todas as vezes que o faz, submete a sua sugestão à alta sabedoria e à alta soberania do Congresso Nacional. O presidente do Congresso, senador Moura Andrade, deixou clara a tensão entre os poderes legislativo e executivo e mandou um recado explícito para João Goulart. Para a desordem, para o desrespeito aos princípios mais puros e mais válidos do regime, ninguém poderá contar conosco. Estamos decididos a interromper as causas de tantas incompreensões na vida brasileira, entre elas, a marcha do comunismo. 2 semanas depois, Moura Andrade divulgaria um manifesto para romper com o governo e pedir a intervenção das Forças Armadas. A oposição do Congresso era ruidosa, queria o impeachment de João Goulart. Já não resta mais dúvida alguma que chegamos à hora das definições neste país. O chefe de governo evidencia estar disposto até mesmo a chegar à comunização do Brasil, para que aqueles propósitos que persegue com indiscutível tenacidade encontrem possibilidade de êxito. A turbulência política e o medo das reformas aumentaram o grupo de apoiadores do golpe. Empresários, industriais, políticos, profissionais liberais, parte da igreja e a nascente classe média. Grupo que saiu às ruas de várias cidades brasileiras nas marchas da família com Deus pela liberdade. Em São Paulo, no dia 19 de março, 500 mil pessoas participaram do protesto contra as reformas que elas consideravam comunistas. Nos dias que antecederam ao 31 de março, era muito comum nas cidades brasileiras, das maiores até as menores, as aulas serem suspensas nas escolas, os alunos, as crianças serem levadas para as igrejas e, junto com as suas professoras, rezar o terço. E a cada conjunto de 10 Ave-Marias e um Pai Nosso intercalavam com a seguinte exortação: Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, livrai-nos do comunismo. Era esse o ambiente que se vivia no Brasil naquele momento. A imprensa, com exceção do jornal Última Hora, também passou a atacar o governo. A elite brasileira, que tinha o domínio do rádio, do jornal, da televisão, as grandes vozes troantes no Congresso Nacional, eram ultraconservadores. Os sindicatos trabalhistas e a União Nacional dos Estudantes defendiam o governo e as reformas. O fotógrafo paulista Jorge Bodansky
relembra as utopias de 64, quando estudava na Universidade de Brasília. Era um clima fantástico de euforia. Eu não conseguia imaginar que pessoas pudessem ser contra isso, né? Para mim, o Brasil caminhava nesse sentido, né? Para construir uma nação livre, independente e igualitária, né? A semana do golpe começou com um quórum baixo no Congresso. De 470 parlamentares, apenas 169 estavam em Brasília. Naquele dia 30 de março, a defesa de Jango foi tímida, limitada a meia dúzia de oradores. Aqui na Câmara, o mais empenhado era Doutel de Andrade, líder do PTB, partido do presidente. A oposição, irritadíssima, furibunda, levanta aqui a inveja contra o senhor presidente da República. Faço uma advertência para que não tenham a coragem de botar a cabeça de fora, porque será decepada. A ameaça não surtiu efeito. Deputados e senadores de oposição incitavam as Forças Armadas. Que autoridade tem o senhor presidente da República para pretender, agora, que as Forças Armadas o sustentem no poder, quando ele pretendeu destruir-lhes a estrutura? E da tribuna, os discursos já insinuavam o que estava por vir. Se as Forças Armadas quiserem cumprir seu dever constitucional, nós cumpriremos o nosso, fazendo aquilo que está no nosso alcance. Na noite daquela segunda-feira, em Minas Gerais, a conspiração foi a público. O general Carlos Guedes admitiu que os militares tramavam um golpe. Foi numa entrevista ao jornalista Fábio Martins, da Rádio Itatiaia de Belo Horizonte. Chegou a falar que ia depor o presidente João Goulart, o governo constituído. Bom, a cidade estava já sendo tomada nos postos de gasolina, o ambiente era muito tenso. Carlos Guedes e outros comandantes militares estavam indignados com a revolta dos fuzileiros navais. Os marinheiros exigiam direitos como a liberdade de se organizar e de casar sem pedir permissão para os superiores. Era uma subversão de tal ordem, diz ele, que verem marinheiros revoltados contra o governo fazer um verdadeiro carnaval na Semana Santa, e que o Exército tinha compromisso com a ordem, com a disciplina, e lugar de política não é no Exército, não é no quartel. Mas o que levou as tropas mineiras a iniciarem o movimento foram as palavras de Jango na noite de 30 de março. Enganam-se redondamente aqueles que imaginam que as forças da reação serão capazes de destruir o mandato que é do povo brasileiro. O discurso a militares de baixa patente no Automóvel Clube do Rio de Janeiro foi o último de Jango como presidente do Brasil.